Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja à leitura do Salmo 110. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus homens. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Até aqui, convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o hino 489. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando tentador chegar, quando tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados reais e de calor abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se queres saber quão doce é a secreta comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida seu consolo e sua luz, seu consolo e sua luz. Convido a amada igreja para uma oração de invocação. Busquemos assim, com todo o nosso fervor espiritual, com o desejo da nossa alma, a presença do nosso Deus aqui no nosso meio, para que possamos prestar um culto verdadeiro a Ele, dizendo a Ele
palavras de louvores, cantando salmos, manifestando o nosso desejo de engrandecer o seu nome e de agradecer por tão grande bondade, por tão grande amor para conosco. Busquemos uma oração de invocação à presença do nosso Deus. Oremos. Pai excelso, eterno e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sublime, Deus poderoso, Senhor dos exércitos, que adestra os nossos dedos para a batalha, Deus protetor, Deus provedor, Deus misericordioso, Senhor Deus criador dos céus e da terra, Deus vivo, nós te louvamos, Deus, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o Deus criador de todas as coisas e que exerce justiça e direito, pois o Senhor Deus é justo e verdadeiro e tem direito, Deus, sobre todas as coisas. Senhor Deus, cujas leis são santas, preciosas, morais, perfeitas. Deus que nos amou primeiro, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo para corrigir o nosso pecado, corrigir o nosso erro, Deus, nos perdoar, Deus, com o sangue puro e remidor do seu amado Filho. A Ti, Deus, nós queremos louvar, engrandecer, Deus, queremos aprender do Senhor. Por isso, Pai, estamos aqui reunidos nessa santa comunhão, ó Deus, para manifestarmos, Deus, a nossa gratidão a Ti e também os nossos louvores, Deus. Queremos Te cantar salmos e hinos, queremos relembrar Teus grandes feitos e louvar o Teu nome, queremos ser instruídos pela Tua santa palavra, Deus, e adorá-lo, Deus, na beleza da Tua santidade. O Senhor, Deus, é grande e perfeito e misericordioso para com os filhos dos homens. Nós Te louvamos, Deus. Pedimos, Senhor, a Tua presença entre nós. Reconhecemos, entretanto, Deus, que somos falhos e pecadores e necessitamos de Cristo, necessitamos do Teu perdão e lhe pedimos sinceras desculpas pelas nossas falhas e pecados. Abençoe-nos, Deus, nos perdoando, pois somente o Senhor tem poder para perdoar pecados. Rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito para que Ele nos ensine, Deus, como prestar um culto verdadeiro ao Senhor. E também, Deus, para que Ele nos ilumine na Tua palavra que será lida, falada, cantada, comentada aqui neste lugar. Ser presente conosco, Deus, nós Te agradecemos, Te louvamos. Se houver alguém ainda vindo, que o Senhor traga em segurança. E o Senhor nos abençoe, Deus, com a Tua santa instrução. E, segundo a Tua graça, receba a nossa adoração, mesmo nós sendo pequenos, sendo falhos, Senhor. Nós lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos agracie recebendo a nossa adoração nesta manhã. Muito obrigado pela Tua graça e amor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos, podem assentar-se. Os convido à leitura do Salmo 110, verso 7. Salmo 110, verso 7. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O Salmo 110 é um salmo messiânico, ele nos apresenta Cristo. E neste versículo, de forma particular, ele nos faz uma referência à água regeneradora, purificadora, que é a palavra de Deus. Num cenário como se fosse um cenário de batalha, ele diz: de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Soldados
Nessa região, era uma região árida, as batalhas eram incessantes. O calor muitas vezes aflitivo, árduo. E o próprio peso de suas armas, escudos e espadas, por si só, já cansaria um homem de ficar ali várias horas, erguendo uma espada e erguendo um escudo. Além disso, havia todo um esforço físico para tentar, no embate, vencer o inimigo. E havia um desgaste muito grande desses homens, porque também, inegavelmente, havia o fator emocional que envolve um soldado que está na frente de batalha, principalmente numa condição dessa, né? Carregando armas, escudos, no corpo a corpo mesmo, lutando com um, lutando com outro, lutando com outro, tentando preservar a sua própria vida. E numa situação desta, é muito necessário que haja uma torrente, haja uma nascente de água, haja uma água pura onde o soldado possa se reidratar, tomar uma água e se revigorar para continuar na batalha. Esta passagem ela nos lembra de forma metafórica a nossa própria vida, porque a nossa vida ela é feita de batalhas, ela é feita não, a nossa luta não é contra carne e sangue, como de um soldado efetivamente que está lutando com outra pessoa, né? Um corpo a corpo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas passamos diversas lutas durante a vida, né? E a palavra de Deus aqui ela nos diz que, falando sobre Cristo, de caminho bebe na torrente, ou seja, mesmo Cristo sendo Deus, mesmo Cristo sendo santo, ele, no corpo humano, no seu ministério humano, ele constantemente buscava a Deus em oração, como nós vemos nos evangelhos. Ele constantemente congregava com o povo de Deus para ir se alimentando da palavra de Deus. E esta palavra, uma palavra como água regeneradora, é assim que a Bíblia nos apresenta a palavra de Deus, também, né? Apresenta de diversas formas, mas uma delas é como água regeneradora, uma água santificada. A palavra de Deus ela vai nos hidratando por dentro. E aqui, Cristo, de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. A grande questão que fica para nós é, em meio às tribulações da vida, em meio às nossas lutas pessoais e os nossos conflitos, de onde estamos bebendo? Que água nós vamos buscar? De qual torrente? De qual nascente? De qual rio? A mulher samaritana, quando nós vemos lá em João, capítulo 4, Cristo falando para ela sobre a água da vida, a água regeneradora, que Ele próprio poderia fornecer a ela não conseguia entender. Na mente dela, ela viu uma água física, que é uma fórmula química, né? H2O. Ela via a água no poço e ela achava que ela estava servindo a Cristo, ela estava servindo um homem que estava com sede. E ela demorou um pouco para entender que aquele homem que estava com sede, na verdade, a estava servindo com a água da vida, levando para ela a água regeneradora, a água santificadora. Muitas vezes, em meio aos nossos conflitos, nós demoramos para entender Cristo, a exemplo da mulher samaritana, que demorou um pouco para reconhecer quem é que estava ali falando com ela. Ela percebia algumas dificuldades, algumas diferenças. Um homem judeu falando com uma mulher samaritana. Isso na época era algo impensável. Depois ela percebeu que ele era profeta, porque ele conhecia a vida dela. Mais do que ela poderia supor, para ela, ele era um estranho, aquele homem. E depois o próprio episódio da água, propriamente. Quando ele fala, quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Quem beber desta água que você está pegando no poço, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu posso fornecer, nunca mais terá sede. A grande questão é, aquela mulher reconheceu Cristo. E ela passou a beber da água regeneradora que Cristo ofereceu. Ela saiu imediatamente e foi pregar para os conhecidos, para aquela aldeia
ela esqueceu-se totalmente da sua vida, do que ela tentava esconder para as pessoas, e enfrentou a vida e foi falar de Cristo para aquelas pessoas. A questão nossa é, nos nossos conflitos pessoais, na nossa vida, no nosso universo, onde muitas vezes estamos mergulhados, de que água temos bebido? Hoje, irmãos, a sociedade ocidental, ela está caminhando a passos largos para um abismo. Um abismo. E eu vou explicar em detalhes como as pessoas estão caminhando para esse abismo. Não é só mais as falsas crenças que as pessoas têm contato num falso culto aos domingos ou durante a semana. Hoje em dia há um massacre pelas redes sociais, informações de tudo quanto é jeito, inteligência artificial, imagens, pessoas que fazem montagens de um cristão pregando o evangelho, eles mudam a voz pela inteligência artificial e dá a sensação de estar ensinando outras coisas. E as pessoas nossa sociedade está caminhando para um abismo de imoralidade, de incredulidade, de falta de fé, de apostasia enorme. E as pessoas não estão mais bebendo da palavra de Deus. Isso é algo, não que nos espante, mas algo que nós estamos constatando. As pessoas abdicaram de beber da torrente da água da vida, da água regeneradora. As pessoas estão bebendo do computador, do celular, da opinião dos amigos, do conceito dos vizinhos, dos colegas de escola, dos segmentos da sociedade. Uma sociedade que está se jogando abismo abaixo, ladeira abaixo. Uma sociedade que está se matando, totalmente se matando. Nós vemos pessoas que seguem alguns segmentos políticos e que condenam outros porque querem manter uma certa moral. E isso, de certa forma, está calando as pessoas. E as pessoas, então, não têm bebido mais da torrente da água. Para finalizar este pequeno pensamento, note o exemplo que o salmista fala de Cristo aqui no final do versículo. De caminho, bebe na torrente da água e passa de cabeça erguida. Por dois motivos. Primeiro, fez o certo e está com a verdade. Segundo, não está abatido. Aquela água o refaz, o levanta, o vivifica. Quando eu digo nós, é a sociedade ocidental. Está no caminho oposto a isso. Está bebendo em todas essas águas imundas da corrupção do mundo, que as estão afastando de Cristo. E essas pessoas estão cada vez mais cabisbaixas na sua vida, cada vez mais mergulhadas em frustrações, decepções, estresses, aquela tristeza profunda, depressões, e não têm andado de cabeça erguida, não têm se refeito diante de Deus. Mas o mesmo Cristo que é mencionado aqui no Salmo 110, e que ofereceu água da vida para a mulher samaritana, é o mesmo Cristo que hoje nos oferece a água da vida, a água regeneradora. Compete a cada um de nós saber de onde vai procurar beber. E se a água que nós procuramos beber, se ela nos reidrata, se ela nos faz levantar novamente, como aquela plantinha que está murcha, você vai se jogar água nela, ela se refaz, né? É mais ou menos nesse sentido. Um soldado que se refaz e volta refeito para a batalha. Ou se nós vamos tomar de qualquer água poluída, que não é a água regeneradora, que Cristo nos oferece graciosamente, e vamos seguir nossa caminhada cabisbaixos por aí. Esta decisão, ela é muito particular. E ela é pessoal de fato. E ela está diante de nós. Tendo consciência ou não disso, esta escolha, ela está diante de nós todos os dias.
Todos os dias. Então, esse é um momento de oração de confissão. E eu quero convidar os amados irmãos para uma oração de confissão, como fazemos de ato litúrgico. Mas eu quero ir além disso. O ato litúrgico, uma oração silenciosa, em que você pode até, de repente, cochilar na cadeira. Não estou dizendo que vocês façam isso, não é isso. Um exemplo. Como um ato litúrgico pode ser algo mecânico. Mas eu quero ir além. Eu quero ir na voluntariedade. Se sentiu de fato que já em momentos de luta na sua vida, ou até mesmo em momentos de alegria intensa, se foi procurar águas que não são as águas de Cristo, a água regeneradora, e se sentir o desejo nesta manhã de confessar isso a Deus e pedir perdão a Ele, e dizer a Ele, falar: Senhor, eu preciso ser vivificado pela água da vida, que só o Senhor tem para oferecer. Esse momento será oportuno. Mas como eu digo, só faça isso se sentir o desejo voluntário de fazer isso. Então eu convido a Santa Amada Igreja para uma oração de confissão, uma oração silenciosa. Eu estarei orando em voz audível. E se houver algum pecado não perdoado, esse momento será oportuno. Oremos na oração de confissão. Gracioso e eterno Deus, nós continuamos, Senhor Deus, na Tua presença, Pai, neste momento de culto, Deus, e estamos diante, Deus, de um momento litúrgico, um momento de penitência, onde nós pensamos sobre nós mesmos, sobre nossas vidas, Deus, sobre como fomos no passado, como estamos agora, e nossas atitudes recentes, onde nós refletimos, Deus, sobre nós mesmos, para nos apresentarmos a Ti como a noiva imaculada, santa, irrepreensível, adornada, esperando o noivo. E neste momento, Deus, nós olhamos para nós mesmos e vemos como somos impotentes diante de muitas coisas, como somos fracos, como somos falhos. E quantas vezes, Deus, nós deixamos de beber da água da vida, a água regeneradora que o Senhor nos oferece, para tentarmos nos hidratar, a Deus, diante das lutas do mundo, em águas poluídas, em águas que não vão poder, ó Deus, nos hidratar. E nós vamos muitas vezes, ou fomos no passado muitas vezes, seguindo pela vida cabisbaixos, sem poder erguer a cabeça por sermos detentores da verdade, por estarmos seguros que estamos caminhando, segurando nas Tuas mãos. Porque muitas vezes, Deus, nós escolhemos errado e bebemos de águas que não eram para ser bebidas. E por isso, Deus, nós também lhe pedimos perdão. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados que cometemos. E também pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes não buscamos a solução e a vida no Senhor, mas buscamos em outras fontes. E por isso, Deus, nós pedimos perdão ao Senhor. Nós cremos, Deus. Nós olhamos para nós e vemos nossas imperfeições, mas olhamos para o Senhor e vemos poder. E nós cremos que o Seu poder é tão grande, a ponto de, apesar das nossas imperfeições, o Senhor poder nos conduzir no caminho reto, no caminho da salvação, até o fim. Porque o Senhor não vai parar numa obra que o Senhor começou. Assim diz a Tua Santa Palavra. E nós te agradecemos por isso. Agradecemos muito. E lhe pedimos, Deus, que nos ajude, que nos perdoe e que, pela Tua graça, Deus, nos faça sempre lembrar que o nosso primeiro recurso é beber da Tua fonte, Deus, para que possamos seguir a nossa peregrinação, perdoados e de cabeça erguida. Muito obrigado pela Tua graça e amor.
no nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura, para louvarmos a Deus com o hino 216. Aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento também será oportuno. Hino 216. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela as nossas almas, Cristo Salvador. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Vem, demora os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os desviados ao Senhor Jesus. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó, concede a mesma bênção sobre nós também. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma breve reflexão no Dia do Senhor 42. Estamos estudando no Catecismo de Heidelberg, a terceira parte do Catecismo, que fala da nossa gratidão a Deus. E ao abordar a respeito da nossa resposta a Deus, que é a nossa gratidão, nós vemos os 10 mandamentos, a observação dos 10 mandamentos, como uma forma de gratidão. Verdade é que não conseguimos observar perfeitamente a santa lei de Deus, mas temos o nosso coração e procuramos deixar os nossos corações voltados para esta prática, para a observância da lei de Deus. Hoje chegamos ao Dia do Senhor 42, que vai abordar o 8º mandamento. Estaremos analisando de forma bem rápida e simples as perguntas 110 e 111. Pergunta 110. O que Deus proíbe no 8º mandamento? Resposta:
Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda avareza e todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Bem, irmãos, o oitavo mandamento é: não furtarás. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, quando Deus dá essas leis, quando Deus dá as leis também do sacerdócio levítico, em meio àquele complexo conjunto de itens de leis que Deus dava para o povo, uma delas era: não remova os marcos antigos. Não é porque o tempo passa e as sociedades mudam que o certo deixa de ser certo. A verdade e o certo, elas não envelhecem. Nós temos uma tendência, quando eu digo nós, a sociedade de forma geral, nós temos uma tendência de olharmos para coisas antigas e pensarmos: não, mas isso não é mais assim. Isso era assim antigamente. Então, por exemplo, nós olhamos para um passado recente, os anos 60, os anos 70, os anos 80, para nós eles já estão longe, mas é um passado recente. E nós olhamos como vive a nossa sociedade hoje, e nós olhamos: ah, mas as coisas não são mais como eram nos anos 70, nos anos 80. Bem, as coisas de fato mudam, algumas evoluem, algumas melhoram, algumas se aperfeiçoam. Isso é bem verdade. Mas a verdade e a moral, ela não envelhece, ela não há necessidade de mudança dela. A mesma moral e a mesma verdade que as pessoas de 3.000 anos atrás precisavam para ter uma vida correta, é exatamente a mesma verdade e a mesma moral que nós precisamos hoje para termos uma vida correta. Os fundamentos doutrinários que foram lançados pelos apóstolos há 2.000 anos atrás são exatamente os mesmos fundamentos doutrinários que a igreja deve seguir hoje. Então, nós devemos desvincular da nossa mente todo tipo de tendência que pressiona e nos faz pensar como uma máquina, faz todo mundo pensar igual. Tudo que nos leva a pensar igual à sociedade, a ter que ser assim, como se fosse uma regra fixa, porque todo mundo faz, porque todo mundo pensa, porque todo mundo é assim, isso nos aprisiona. O cristão, ele deve refletir, discernir, ter racionalidade e olhar para a coisa e falar: eu quero estar nisso ou não. Eu quero fazer parte desse movimento social que está acontecendo ou não. Está todo mundo fazendo tatuagem. Eu quero fazer tatuagem ou não. Está todo mundo fazendo práticas imorais. Eu quero fazer essas práticas imorais ou não. Ninguém pode nos obrigar a sermos como uma máquina, como uma sociedade que impulsiona as pessoas a terem o mesmo comportamento. Ninguém pode obrigar o cristão a isso. O cristão, ele é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós devemos olhar para o próprio cristianismo, para as próprias doutrinas apostólicas, olhar para elas e falar: é correto? É certo? Eu quero ficar aqui? Nós somos livres e só ficamos aqui por gratidão a Deus e por falar: Senhor, eu reconheço a sua graça sobre a minha vida e eu quero seguir e observar esses padrões, porque eu reconheço que está certo esses padrões.
Não porque alguma força, alguma opressão, alguma situação está me impondo isso. Estou sendo pressionado a isso. Não isso, mas voluntariamente. Assim é o cristão. Assim é o verdadeiro cristão. Então a palavra de Deus, ela diz: não remova os marcos antigos. O que foi estabelecido na lei e nas doutrinas apostólicas, elas refletem a verdade e a moral do próprio Deus, que nós vemos que ela é perfeita e santa, e ela é agradável, e ao observá-la, nós temos uma vida de fato correta. Então o oitavo mandamento, ele não é apenas uma advertência para não furtar algo que é do outro, mas algo muito mais profundo. Deus não apenas proíbe o roubo e o furto, que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos. Todo sistema, todo conjunto de coisas que interfere no poder de decisão das pessoas, onde a pessoa deixa, mesmo sem perceber, a pessoa deixa de ser livre para escolher o certo. E ela é meio que condicionada na sua própria mente a viver como os outros de forma errada. Senão ela vai passar vergonha, senão alguém vai rir dela, senão ela não vai ter uma aceitação social. Mas afinal de contas todo mundo faz, que mal tem a fazer também. E todo esse tipo de coisa que leva a pessoa a ser manipulada por uma ideia, por uma pressão exterior. Isso é um esquema falso. E todo esquema falso, mesmo elaborado pelos homens, ele é maligno, ele é mau. Porque de Deus procede todo o bem. Então, quando nós olhamos para o oitavo mandamento, não furtarás, obviamente, a primeira coisa que vem na nossa mente, irmãos, é não furtar o que é dos outros. A propriedade particular. Não posso furtar o celular de uma pessoa, não posso furtar a caneta de uma pessoa, não posso fazer isso. E daí vai, não posso assaltar um banco, não posso fazer isso. Certo? É a primeira coisa. A segunda é que eu não posso furtar o direito das pessoas de fazerem suas próprias escolhas, pressionando essas pessoas de uma tal forma que a pessoa deve agir exatamente como eu quero. E a terceira é que eu tenho que ter a consciência, um estado de consciência bem claro, para eu perceber se estão me roubando, se estão furtando a minha liberdade de escolher ser quem eu quero ser, de escolher seguir o que eu quero seguir. Se eu quero ser cristão, é um direito meu. E aqueles que abandonam o cristianismo, é um direito deles. Ninguém vai obrigá-los ou amarrá-los numa cadeira e permanecer na igreja. Então o cristão, ele deve ter este senso de realidade, para nós não sermos movidos como o mundo. Nós lembramos o que o nosso mestre diz: o caminho da perdição, o caminho do erro é largo, e muitos são os que erram por ele. Por quê? Porque é simples seguir nessa multidão de pessoas que vão caminhando o rumo que a sociedade está levando. É muito simples isso. Agora, o cristianismo, a igreja fiel, ela é formada por pessoas autênticas, que sabem por que estão lá, sabem que poderiam não estar lá. Nós poderíamos não estar aqui agora, como muitos não estão, não é verdade? Nós poderíamos não estar aqui, mas nós estamos aqui porque nós queremos estar aqui. E nós queremos agradecer a Deus, nós queremos ser instruídos pela palavra de Deus. É uma escolha também, certo? Em que pese a eleição, vamos entrar nessa questão, mas nós poderíamos estar em outro lugar. Então, nós devemos também ter um estado de consciência para perceber se não estão roubando de nós o nosso próprio discernimento. E nós estamos, sem querer, abandonando a nossa regra de fé e prática, que é para a liberdade que Cristo nos libertou, onde nós vamos seguir por gratidão a Deus, para estar seguindo umas falsas crenças que muitas vezes não são falsas crenças religiosas,
mas são falsas crenças sociais e que vão também nos jogar ao abismo. Então o quinto mandamento, o oitavo mandamento, ele vai preservar o direito da pessoa. Não só o direito à propriedade, mas o direito ao pensamento, o direito intelectual, o direito de escolhas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Também tem a pergunta 111. O que Deus exige de você neste mandamento? Que eu devo promover o bem do meu próximo sempre que for possível. Que eu o trate do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros. E que trabalhe fielmente para ter condição de ajudar os necessitados. Então o oitavo mandamento, além dele nos proteger, ele nos ensina uma forma útil de viver, onde nós não ficamos ensimesmados, olhando para nós mesmos a ponto de nos tornarmos egoístas e individualistas e retendo todas as coisas. Mas como nós reconhecemos que Cristo veio instalar o reino de Deus no coração dos homens, nós passamos então a servi-lo voluntariamente. E aí então nós queremos fazer o bem sempre que possível. Sempre que possível não reter do outro o que é direito dele. Promover o bem em toda situação em que eu tenha um poder de decisão, onde eu possa falar, sugerir, fazer algo, né? E ter uma vida mais útil, né? Trabalhar fielmente para ter condições de ajudar aqueles mais carentes. Imagine que todas as pessoas do mundo se preocupassem em observar o oitavo mandamento dessa forma. Todos seriam livres intelectualmente, não se deixariam escravizar intelectualmente, todos seriam livres. O número de pessoas necessitadas seria menor, e a felicidade, de fato, teria portas escancaradas para viver as nossas vidas, porque nós não seríamos avarentos, não estaremos presos a um sistema de coisas. Então, nós vemos que muitas pessoas estão perdidas, porque pensam que o mundo e as sociedades têm que ficar evoluindo, mudando tudo, quando na verdade o que é correto, o que é certo, o que é virtuoso não precisa ser mudado. É como na época da reforma, nem tudo foi mudado ali. Por quê? Porque as coisas certas não precisam de mudança, as coisas certas precisam de manutenção. Então a palavra de Deus diz: não remova os marcos antigos, mas possamos viver observando o oitavo mandamento, cuidando das pessoas, preservando o direito das pessoas, tanto material como intelectual, e também observando a nossa posição na sociedade, impedindo no nosso próprio universo que alguém nos torne uma massa de manobra, de apelo, tá? Então o oitavo mandamento, ele preserva o direito das pessoas, direito material e direito intelectual. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 510. Chuvas de bênçãos temos, sim, é a promessa de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já tem.
bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas bendicos a Deus. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Salmo 110. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus homens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáver, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na corrente e passa de cabeça erguida. Convido a Santa e Amada Igreja a uma breve oração por eles. Pai gracioso, eterno e santo, nós continuamos, Senhor, neste momento de culto, diante da Tua majestade, Deus, diante da Tua soberania absoluta, com todo o respeito e reverência ao Senhor, a Deus. E neste momento, Deus, estamos diante da Tua santa palavra. Homens indignos, diante da palavra do Rei perfeito e santo. Nós reconhecemos mais uma vez nossas fraquezas, e eu mais uma vez, Deus, lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, e clamo a Ti, Deus, que o Senhor fale e instrua a Tua igreja, as nossas vidas neste momento. Eu clamo a Ti, Deus, que envie Teu Santo Espírito para que Ele ministre, Deus, e somente o Teu Santo Espírito fale através de mim, que tudo que for falado aqui, Deus, eu clamo a Ti, seja dirigido somente pelo Teu Santo Espírito, com a Sua autorização, e que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a vida eterna, onde vivemos, onde nos movemos e onde reinaremos e viveremos para sempre na sua eternidade de paz. Cristo nos trouxe o caminho e as condições para alcançarmos de fato a vida eterna. O Salmo 110 que estamos trabalhando neste culto é um salmo messiânico. Muito provavelmente é a passagem das Escrituras que tem mais referências no Novo Testamento. Ele é apontado várias vezes no Novo Testamento. E é um salmo que descreve com fidelidade e detalhes o próprio ministério de Cristo. E eu quero, através deste pequeno salmo, que são apenas 7 versículos, destacar 4 características de Cristo que são fundamentais para que nós possamos entender melhor esta obra maravilhosa, que é a obra da salvação. A primeira está no verso 1. Se os irmãos quiserem acompanhar, Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eis uma frase aqui que é conflitante com o judaísmo ortodoxo e com essas seitas unicistas que ensinam a falsa ideia que Cristo não é Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Quero convidar os irmãos para que eu não explique isso, mas que o próprio Cristo explique essa frase, como na passagem que está de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 29. Mateus, capítulo 22, a partir do verso 29. Nós encontramos aqui, é Mateus 22, a partir do verso 41, irmãos. Veja que, apenas antes de lermos esses poucos versículos, apenas uma lembrança. No judaísmo ortodoxo, assim como no cristianismo hoje, haviam muitas seitas. E uma dessas seitas tornou-se muito forte, que é a seita dos fariseus. E eles dominaram todo o sinédrio e toda a liderança, vamos dizer assim, do judaísmo ortodoxo, desde antes de Cristo e durante os períodos dos dias do ministério de Cristo na Terra. E aqui eles interrogam Jesus, né, a respeito do Cristo prometido no Antigo Testamento. Então veja, 41, reunidos os fariseus, aliás, Jesus interroga os fariseus, né? Eu falei ao contrário, Jesus interroga os fariseus a respeito do Cristo prometido no Antigo Testamento. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo, de quem é filho? Então Jesus, ele chama os fariseus e eles falam: o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? E Jesus então dá oportunidade para os fariseus manifestarem o seu pensamento. E eles responderam: de Davi. Responderam corretamente: filho de Davi. Aí replicou-lhes Jesus. E Jesus então os questiona agora de forma que eles ficam totalmente sem ação. Replicou-lhes Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor? Veja que esse Espírito aqui é letra maiúscula. Jesus aqui está dando autenticidade às Escrituras do Antigo Testamento, dizendo que aquele salmo foi inspirado pelo Espírito Santo. Note o que ele fala aqui, ó. Ele vai mencionar o Salmo 110, verso 1. Né? Replicou-lhe Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, me chama de Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe poderia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Ou seja, aqueles doutores da lei que governavam o sinédrio, a liderança máxima do judaísmo ortodoxo, diante dessa pergunta de Cristo, simplesmente não obteve resposta, não tinha resposta para isso. E assim, com essa pequena passagem e uma referência, veja a importância do Salmo 110. Nós vemos que Cristo de fato é Deus. E é por isso que Davi, mesmo sendo na linhagem humana, Davi seria um patriarca com relação a Cristo. Cristo seria um descendente de Davi. E Davi, um ancestral de Cristo. E Cristo deveria respeito, Cristo chamar Davi de Senhor. E não Davi chamar Cristo de Senhor, né? Então, com apenas este efeito aqui do conceito judaico, Jesus, ele prova aqui a sua própria divindade.
Disse o Senhor, verso 43, replicou Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho, um judeu natural, de linhagem, conhecedor da lei, conhecedor do Antigo Testamento, não esses judaizantes de hoje, que querem arrumar argumentos para tudo, né? Mas um judeu legítimo e conhecedor do Antigo Testamento, tratado na lei e que se opunha a Cristo, não tinha resposta para isso. Então, Cristo aqui, ele reivindica a sua divindade. E eu quero convidar também os amados irmãos a anotar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, quando Pedro, ele está... Deixa eu achar aqui, né? Atos 2, verso 29. Quando Pedro está fazendo o seu discurso, a sua pregação, ele vai dizer aqui, a partir do verso 29, Atos 2, 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, esse aqui, o verso 30 e 31 que lemos aqui, é um outro salmo descendente de Davi, né? Verso 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Foram testemunhas oculares e morreram defendendo esta verdade. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis hoje. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então nós vemos aqui duas questões. Primeiro, diretamente com os líderes do Sinédrio, os representantes oficiais da religião judaica ortodoxa. Cristo, ele fala, como Davi falou isso, se o Cristo é descendente de Davi, porque ele chama o seu descendente de Senhor. E aqui Pedro, ele então dá um checkmate da divindade de Cristo e ele proclama o que os judeus negam até hoje. Os judeus rejeitam até hoje, mas foi pregado a eles há 2000 anos atrás. E vê aqui, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Neste sermão aqui, Pedro poderia ter sido morto por aqueles judeus. Isso aqui não era como pregar hoje, pregar para pessoas amigáveis. Ele estava pregando num ambiente hostil. Haviam vários fariseus ali, como haviam quando Cristo os interrogou. E Pedro, então, enfaticamente, sem maquiar nada, sem colocar nada diante da verdade, ele diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel. Ou seja, vocês estão enganados, vocês estão errados, porque eu também sou judeu, como Pedro está dizendo isso, e eu sou testemunho ocular de todas as coisas. E Pedro reafirma então o que Davi falou no Salmo 110 e o que o próprio Cristo falou para os fariseus. Então, irmãos, estamos diante de algo que é maravilhoso e que pode tirar de nós todo o temor do dia de amanhã.
Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o que é esse fenômeno maravilhoso que pode tirar de nós todo o temor do dia de amanhã? É que o próprio Deus se fez um de nós. Deus veio aqui e nos resgatou. Não é como pregam erroneamente por aí. Não é uma situação onde alguém está se afogando e alguém joga uma boia na esperança daquela pessoa conseguir segurar a boia para puxar de lá para cá. Não é isso. É alguém que está se afundando, está mergulhando, já está no profundo, submergindo. Assim éramos nós. Assim são os homens que estão se perdendo. E o próprio Cristo desceu lá, pegou aquela pessoa, como disse Sproul, pegou aquela pessoa, colocou nos ombros, trouxe de volta à superfície e soprou na boca dela o Espírito da vida, revivificou aquelas pessoas. Somente Deus poderia fazer isso. E o próprio Deus, o próprio Cristo, que mostra a sua divindade diante de uma liderança religiosa opressora, e que conhecia muito bem a letra do Antigo Testamento, mas não podia ver a espiritualidade e a verdade diante dela. Então, quando nós vemos, como dissemos em outro ato deste culto, não remova os marcos antigos, porque o que é certo não deve ser removido, o que é moral não deve ser removido, e o que é verdade não deve ser removido. Simplesmente porque o que é certo, o que é moral e o que é verdade prevalecerá sobre tudo, independente das escolhas dos homens. O que é certo, o que é verdadeiro e o que é moral é o que prevalecerá no final de todas as coisas. Então a primeira coisa que nós vemos no Salmo 110 é que de fato Cristo é Deus. E o próprio Deus se fez um de nós. E os homens que queriam ser donos da religião crucificaram o próprio Cristo. Não os julgue, porque nós também provavelmente faríamos a mesma coisa se estivéssemos lá. Cristo veio para quebrar aquilo tudo e nos trazer vida em abundância. E é por isso que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele nos orienta a prestarmos um culto racional a Deus, um culto entendendo essas coisas, entendendo quem de fato Cristo é. Cristo é Deus. A segunda questão que eu quero mostrar para os irmãos está no verso 2 do Salmo 110. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Bem, nós vemos que Cristo é Deus, e nós vemos que Cristo irá dominar, e domina de fato, sobre todos os seres, visíveis ou invisíveis. Eis aqui mais uma razão pela qual nós não precisamos temer o dia de amanhã. Mais uma vez, o amor lança fora todo medo. Não tema, você está nas mãos seguras e capazes do próprio Deus, que veio a este mundo tenebroso, esvaziou-se da sua glória, veio a este mundo tenebroso, colocou você nos ombros, te resgatou da aflição, que seria a morte eterna, e soprou vida nas suas narinas. Você está nas mãos do próprio Deus. Não tema, pois, o que os maus rumores. Tenha seu coração firme, firmado, como os montes de Israel, como o monte Sião. Tenha o seu coração firme, porque você está nas mãos do Rei do Universo, do Deus do Universo. E aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Então nós vemos aqui que ele domina sobre todos os inimigos. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Isso aqui se refere a seres visíveis e seres invisíveis. Quero convidar a amada igreja, aqueles que puderem, a ver aqui em primeira carta de Pedro,
capítulo 3, verso 22. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Veja que uma declaração que pode parecer simples, mas aqui nós vemos o qual, depois de ir para o céu, vamos ver 21, né? Figurando o batismo que ele está falando lá da época do dilúvio, né? Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Lembra da liberdade? Somos salvos para ser livres, não precisamos que ninguém domine a nossa mente. Nós devemos ter uma boa consciência para entender as coisas de Deus. Tá? Mas a indagação de uma, verso 21, né? Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. O Senhor enviará o seu cetro, tá? Ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Não existe força humana ou força espiritual, seja do bem ou do mal, que possa deter Cristo. Não existe força que seja humana, que seja natural, que seja sobrenatural, que seja espiritual, que seja visível ou que seja invisível, que possa se defender de algo caso Cristo levante o seu cetro e esmagará os seus inimigos se assim ele desejar. Não existe nada nem ninguém, visível ou invisível, humano, físico, material, espiritual, recursos, leis da física, leis da natureza, não existe nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus, através de Cristo, que estenderá o seu cetro. Então, o próprio Deus diz em Isaías, capítulo 40, verso 13, agindo eu, quem impedirá? Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus. E ai daquele que cair nas mãos do Deus Altíssimo, quem o livrará? Não há ninguém nem nada que possa livrar alguém que porventura venha cair nas mãos do Deus Altíssimo. Então, você está nas mãos mais seguras possíveis. Não precisa temer o dia de amanhã, mesmo que os nossos olhos não possam ver o que vem a acontecer, o que está para acontecer, mesmo que nós não possamos ver se existe alguma ajuda, se existe uma mão estendida para nós, mesmo que a gente não consiga ter percepção das coisas, nós ainda assim confiamos e cremos, porque a fé é invisível, é crer em fatos concretos, reais, que nós não vemos. Então Deus, Ele é Senhor sobre toda a carne, a Ele nada é difícil, e o próprio Cristo dominará sobre todos os seus inimigos. Então nós vemos aqui que Cristo é Deus, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que poderia ter exterminado a raça humana em Adão e Eva, poderia ter exterminado ali, poderia ter exterminado a raça humana no dilúvio, conforme vemos nesse texto de Pedro, embora não tenhamos lido o texto todo, se refere ao dilúvio, mas ele preservou a família de Noé, a saber, 8 pessoas, e criou a nova sociedade. Ele simplesmente destruiu toda a humanidade que vivia em práticas cruéis de violência, mas preservou a raça humana, preservou Noé e sua família, a saber, 8 pessoas, da qual veio formar a nova sociedade e surgiu o culto perfeito a Deus através de Sem. Então, nós vemos que este Deus, Ele opera na história, ou em julgamento, ou em misericórdia. Ele faz justiça e Ele derrama sua graça sobre as pessoas. Então, não tema, porque você está nas mãos do Deus Altíssimo. Esta igreja está nas mãos do Deus Altíssimo. Nós temos uma segurança ao vermos o Deus que move todos
os mínimos detalhes da história da humanidade. Além de ser Deus e além de dominar sobre todos os seus inimigos, Ele estabelece o seu sumo sacerdócio eterno, como nós vemos no Salmo 110, verso 4. Vamos ver lá novamente, Salmo 110, verso 4. Vou deixar marcado aqui, porque toda... Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, o Senhor jurou e não se arrependerá. Por que isso? Porque todo juramento se faz pelo nome superior. Nenhum juramento ele é feito por um nome inferior. Nós já estudamos um pouquinho isso uma vez ao falar do terceiro mandamento. Então todo juramento se faz por um nome superior. Então mesmo que eu, na minha simplicidade, na minha falta de conhecimento, queira falar algo assim, não, eu juro pela minha mãe. Eu não posso estar jurando pela minha mãe, porque existe algo superior à minha mãe. Então todo juramento é feito pelo que é superior. Por isso que o autor da carta aos Hebreus falando, e Deus, não tendo algo superior a quem jurar, jurou por si mesmo, porque Ele é o superior. Então, o que Deus determina e o que Deus jura é totalmente imutável, porque é jurado por Ele mesmo, que é o nome superior a todas as coisas. Então é por isso que aqui diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Não se arrependerá, porque Ele jurou pelo que é superior, ou seja, não há nada superior a Ele, então Ele jura pelo seu próprio nome, por Ele mesmo. E Ele não vai quebrar o juramento, que é por Ele mesmo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí eu quero convidar os amados irmãos para vir aqui em Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, tá? Carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 1. Nós vemos no chamado de Abraão, que Abraão, depois que ele volta da matança dos reis, ele encontra um sacerdote do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque. E esse Melquisedeque, ele vem e traz pão e vinho para Abraão. E Abraão então lhe dá o dízimo de todos os despojos que ele tinha ali recolhido na matança dos reis. Quando alguém vencia uma guerra, o que pertencia ao vencido era direito do vencedor levar consigo como despojos. Então era direito de Abraão. Quando lhe aparece o sumo sacerdote Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão faz o dízimo de tudo aquilo que estava em seu poder naquele momento. Tá? É por isso que o autor da carta aos Hebreus vai falar que Abraão deu dízimo de tudo. Porque é tudo, não só despojos de guerra, mas tudo que ele tinha consigo naquele momento. Então, aí Abraão, o Melquisedeque, ele dá pão e vinho para Abraão. O pão e vinho representa Cristo, o sangue e o corpo de Cristo. Porque este Melquisedeque, Hebreus 7:1, rei de Salém significa rei da paz. Tá? Sacerdote do Deus Altíssimo, Cristo é o príncipe da paz. Saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Está se referindo, obviamente, a Cristo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Isso aqui quer dizer que aquela figura de Melquisedeque que apareceu para Abraão, o sacerdote, não quer dizer que ele era um homem sobrenatural, não isso, mas que ele tipificava Cristo, por ser sacerdote da ordem sacerdotal que Deus determinou para Cristo, por receber os dízimos de Abraão, por levar para Abraão pão e vinho que representa Cristo, por ser rei de Salém, que significa rei da paz, conhecido como rei de justiça, assim como Cristo,
E aqui quando fala que ele não tinha genealogia, nem pai, nem mãe, nem começo de dias, nem fim de existência, não quer dizer que aquele homem, aquele sacerdote humano, Melquisedeque, ele era um ser sobrenatural. Ele apenas tipificava Cristo. Como não há a cronologia dele, você não consegue rastrear ele. Não existe relatado quando ele nasceu nem quando ele morreu. O início da sua existência, nem o fim da sua existência. Tá? Nem pai, nem mãe. Nós não sabemos quem era pai, de quem ele era filho. Nós não sabemos essas coisas. Tudo isso para tipificar Cristo, que este sim, ele não foi criado. Não tem começo de dias, nem terá fim de dias. Então, este ser totalmente poderoso, ele tornou-se sumo sacerdote. Agora veja aqui, lendo rapidamente, do 4 ao 10. Considerai, pois. Agora olha só, o autor da carta aos Hebreus, que não era Paulo, não sabemos quem era, né? Se era ou se não era, nós não sabemos. O autor da carta aos Hebreus, ele diz: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Por que ele era grande? Porque ele tipificava Cristo. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, não tem registro da genealogia, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Quem tinha as promessas? Abraão, porque o próprio Deus fez a promessa com Abraão. E é por isso que um sacerdote desta ordem sacerdotal, que é a ordem de Melquisedeque, apareceu para Abraão. Tá? Veja que o conceito de Deus é anterior a Abraão, é anterior à lei, é anterior ao sacerdócio levítico, é anterior a tudo isso. Deus não começou ali, Deus não começou no sacerdócio levítico. Tá? Verso 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele que se testifica que vive. Ou seja, no sacerdócio levítico, homens mortais recebiam dízimo. Agora, na ordem do ministério de Melquisedeque, aquele que se testifica que vive é o que recebe. Quem é? Cristo. Quem se testifica que vive? É Cristo, que eles, os apóstolos, testificaram, como lemos agora há pouco, né? Em Pedro, testemunha ocular. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então, Abraão, que não era judeu, mas através de Abraão surgiu o povo judeu, era gentil, e Levi, na pessoa de Abraão, Levi que era judeu, tanto os judeus como os gentios pagaram dízimos a Melquisedeque, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deles. Então, do patriarca Abraão, cujos judeus são descendentes, na pessoa de Abraão, tanto os judeus como ímpios pagaram dízimo. O que quer dizer? Não estou falando teologia da prosperidade, não. O que eu estou dizendo é: Cristo é Senhor sobre todas as coisas, e Ele é sumo sacerdote sobre todas as coisas. E pessoas que estão por aí dizendo que a igreja não pode isso, que a igreja não pode aquilo, não tem autoridade nenhuma bíblica de limitar o poder de Cristo, de receber todas as coisas, porque aprove a Deus a plenitude de todas as coisas, que residisse em Cristo a plenitude de todas as coisas. Agora, dito isto, que ele se fez sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, como Davi falou no Salmo 110, verso 4, é que o autor da carta aos Hebreus diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, pelo contrário, ele conhece as nossas fraquezas. Então nós podemos entrar confiadamente no seu trono de graça, a fim de alcançar a misericórdia. Então veja, aquele que é Deus, aquele que tem o poder para dominar sobre os seus inimigos, e aquele que é sumo sacerdote eterno, ou seja, que faz todo o nosso relacionamento com Deus se tornar real.
este se compadece das nossas fraquezas. Então não há por que nós temermos algo. Não há por que, nós podemos entrar confiadamente no trono do Senhor e a fim de alcançarmos misericórdia. E por fim, Salmo 110:4, Salmo 110:5, ele é juiz inflexível. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Não há nação que vai poder resistir a Deus, que vai poder resistir a Cristo, porque esse que é Deus e que veio amorosamente, graciosamente nos buscar, este que é poderoso para dominar sobre todos os inimigos, sejam visíveis ou invisíveis, este que é o sumo sacerdote eterno, que nos concede um relacionamento diretamente com Deus, sem precisarmos de obras, ou de estátuas, ou de imagens, ou de qualquer outro subterfúgio. Ele nos liga diretamente com Deus. Este é o juiz inflexível, que julgará sem misericórdia. Veja o verso 5 ao verso 7, e veja como o Salmo 110, ele aponta a obra, em poucos versículos, a obra completa de Cristo. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Aqui representa que os homens mais poderosos da terra são como gafanhotos, não vão poder fazer nada diante do poder de Deus. Ele julga entre as nações. Note o verbo no presente. Aqui ele está falando que ele vai julgar. Já nos dias de Davi, ele já julgava. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáver, esmagará cabeças por toda a terra. Todos aqueles que se opor a Cristo serão derrotados. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida, ou seja, a sua própria palavra é fiel, e é a própria palavra que ele ministrou é a que julgará todos no último dia. E para nós completarmos, eu quero ler três passagens para os irmãos. Primeiro, ele bebe da sua torrente e anda de cabeça erguida. Veja aqui João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 48, declaração do próprio Cristo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa os julgará no último dia. A água da torrente, a água regeneradora. Quem rejeita será julgado por essa mesma palavra. A mesma palavra abençoadora, regeneradora, que veio buscar e alcançar o perdido, que nos alimenta, que nos enche de força, que nos mostra a vontade de Deus, que nos mostra o futuro, que nos dá segurança de saber aonde estamos pisando. Esta mesma palavra é a constituição penal, que será lida no grande julgamento e será apontada para a pessoa, e a pessoa simplesmente não terá resposta contra a condenação que virá. Por isso é necessária essa substituição. O próprio Deus morreu por nós na cruz, para que nós sejamos tidos como justificados. A segunda questão, Apocalipse 19, 15 e 16. Nós vimos no estudo do Apocalipse que Cristo é o único que consegue abrir os selos do livro. E é Cristo, então, o único que efetuará os juízos na terra. Apocalipse, capítulo 19, versos 15 e 16. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com seta de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, tendo no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, ninguém poderá detê-lo. E o julgamento será inflexível. E por fim, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 37, capítulo 17, verso 31. Porquanto estabeleceu um dia
em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Agora, preste bem atenção nesse versículo aqui. E veja como a humanidade toda é indesculpável. Olha só. Porquanto estabeleceu um dia, Deus estabeleceu o dia em que vai julgar o mundo com justiça. Isso está estabelecido. Ele já estabeleceu. Esse dia já tem hora e data marcada há muito tempo. Ele estabeleceu esse dia. E vai julgar com justiça. Ou seja, toda a injustiça do mundo será cobrada. Vai ser paga. Toda a injustiça vai ser condenada. Outro detalhe desse versículo. Por meio de um varão que destinou. Ou seja, ele destinou o próprio filho dele para vir à cruz e fazer essa obra redentora. E um terceiro detalhe deste versículo. O motivo de ressuscitar Cristo diante dos homens. E essa mensagem ser pregada até hoje. O motivo, claro, é a salvação. Mas a credibilidade. E acreditou de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Ou seja, ele operou o sobrenatural para ficar provado e patente que ele vai fazer. Ou seja, algo que à vista dos homens é totalmente sobrenatural, não pode acontecer, não tem como ressuscitar. Alguém que já morreu há 3 dias, não tem como ressuscitar, é impossível. Ele fez isso. Ele levantou suas testemunhas oculares, que registraram o fato, que morreram defendendo essa verdade. Essas testemunhas oculares, eles sofreram a pressão dos maiores religiosos da época e do maior império da época, que era o Império Romano, dos fariseus do judaísmo ortodoxo e do Império Romano. Eles sofreram toda a pressão para negar aquele fato, e eles não negaram. Então Deus, Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que destinou, que é Cristo, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Manifestou ali o sobrenatural, para que ficasse claro e patente que Ele vai fazer isso. Portanto, toda a humanidade é indesculpável. E se alguém nunca leu isso daqui, é indesculpável, porque o dever de todo homem é buscar o seu Criador e querer saber quem é o seu Criador, para lhe prestar glória e louvor. Então, este mesmo Deus se revelou através das Escrituras. Quem não conhece as Escrituras é indesculpável diante de Deus, porque o dever de todo homem é buscar quem o criou. E os oficiais e líderes de igrejas chamadas cristãs, que não instruem o rebanho que Cristo confiou a eles, são indesculpáveis diante do Rei do Universo, que estabeleceu um dia em que virá julgar com justiça, e toda a injustiça de dentro e de fora da igreja será corrigida e condenada. Por isso nós precisamos dessa substituição, precisamos de Cristo. E para concluir esse sermão, Colossenses capítulo 1, se alguém quiser acompanhar, Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude,
e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A Cristo toda a glória e toda a honra, porque Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 22. Perdão, Salmo 2. Hoje eu estou atrapalhado. Salmo 2. Amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidade.
convidar a Santa Amada Igreja, mesmo sentados, os que estão, para uma oração por eles. Glorioso e excelso Deus, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos pela sua perfeição, Senhor. A sua própria palavra, sendo estudada, simplesmente estudada, nos mostra a tua perfeição, como as coisas se encaixam, Deus, como as informações são precisas, mesmo tendo sido escrita com diferença de muitos séculos. Nós vemos claramente um único autor, que é a inspiração do teu Santo Espírito. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos fez conhecer todas essas coisas que nós simplesmente não poderíamos saber. Nós te agradecemos pelo teu Filho, Deus, que o Senhor enviou, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor deu autoridade a Ele sobre todas as coisas. E Ele salvará alguns com misericórdia e julgará aqueles que o rejeitarem. A própria palavra julgará aqueles que o rejeitarem. Nós te agradecemos porque o Senhor previamente estabeleceu um dia para esse juízo. E o Senhor levantou o seu Filho para cumprir a obra. E o Senhor manifestou o sobrenatural publicamente, para que pessoas vissem e testemunhassem, para que todos nós viéssemos a saber que isto é verdade e que o Senhor fará justiça a todos aqueles que são e que já foram injustiçados ao longo da história. Nós te agradecemos porque Cristo é Deus, porque Cristo domina sobre todos os inimigos, porque Ele é nosso sumo sacerdote eterno, que nos leva de volta ao Senhor, e também porque Ele é um juiz inflexível e a justiça irá prevalecer. Nós te agradecemos também, Senhor, porque tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é moral, tudo aquilo que é bom, nunca será removido. Os marcos antigos não serão removidos, por mais que a sociedade se perca nos seus próprios pensamentos. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, gracioso e justo ao mesmo tempo. Obrigado pela tua misericórdia e tua graça ter nos alcançado. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos agradecidos, agradecendo também porque o Senhor fará justiça no mundo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a Santa Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 117 e logo após professarmos a nossa fé através do credo apostólico. Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Vamos então à nossa fé cristã, professá-la através do credo apostólico, os 12 artigos do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento, após a oração a bênção. Então estará encerrado o nosso culto de hoje. Tenho apenas um aviso para a igreja após a bênção. Oremos, irmãos. Pai Santo, excelso e sublime, nós te agradecemos, Deus, por mais uma vez, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, nos conceder esta graça maravilhosa de iniciarmos a nossa semana, Deus, em santa comunhão, confessando a Ti nossos pecados e imperfeições, obtendo do Senhor o perdão e também, Deus, sendo instruídos na Tua santa palavra. Muito obrigado, Deus, pela comunhão que existe entre nós. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por Cristo, Deus, que é o motivo de todas as coisas. Muito obrigado pela obra redentora de Cristo. Despeça-nos em segurança, Deus. Permita que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade na Tua santa presença. Que possamos ter um dia feliz e dormirmos felizes. Permita, Deus, que possamos vencer essa semana. Nos abençoe, Deus, porque nós precisamos, nós necessitamos das Tuas bênçãos. Precisamos da Tua proteção, da Tua provisão. Precisamos, Deus, dos Teus cuidados. Por isso lhe pedimos que nos abençoe. Colocamos, Deus, os enfermos diante do Senhor e lhe pedimos que, segundo a Tua graça, se for a Tua vontade, os cure, Deus. Colocamos o seu Aceri, o Bruno, o Renato. Colocamos também, Deus, o Renato Janine, que está enlutado. Nós pedimos o Teu consolo, o Teu conforto e a Tua bênção sobre essas pessoas, se for a Tua vontade, trazendo a cura. Pedimos que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos, que o Senhor, ó Deus, se for do Teu agrado, Deus, que as coisas, que parem essas guerras que estão acontecendo no mundo, Deus, Israel, a Palestina, o Irã, também na Rússia, na Ucrânia. Senhor, se for da Tua vontade, que hajam tempos de paz, mas seja feito, Deus, conforme a Tua vontade. E pedimos que o Senhor abençoe as autoridades do nosso país, que façam leis mais justas e que o povo, Deus, tenha uma vida mais tranquila, com mais paz. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor abençoe toda a Tua igreja espalhada em todo o mundo e traga paz a Jerusalém. Obrigado pela Tua graça e amor. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Hoje não tem mais. Falamos aqui. Como é que é? Despede-nos com Tua paz, despede-nos em Teu amor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Agora sim, está encerrado, irmãos. Os irmãos podem assentar-se?